Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre filmes, tá, que mostram sobre a prática de magia negra, tá, ok? Só que eu vou ter que juntar as peças de todos os filmes, tá? Eu vou falar vários filmes e vou falar para você juntar todas as peças dos filmes para você chegar no esquema que está acontecendo no seu bairro, tá? De espionagem, magia negra e conspiração. A primeira coisa que eu já falei para você, tá, é que não existe nenhum tipo de espionagem de eletrônicos, tá, cujo indivíduo que está praticando espionagem não pratique magia negra. Primeira coisa que você tem que entender, que eu já falei várias vezes, tá? Aonde você está sendo espionado, você está sendo vítima de magia negra. E se você está sendo vítima de magia negra, é porque você está sendo espionado, tá? E a principal prática de magia negra, tá, que os satânicos praticam, tá, é a prática de magia negra no seu olho, tá? Aí eu já expliquei para você o exemplo do tipo de magia negra que é praticado. 100% de pessoas vão sentir zumbidos, tá, chiados, como se fosse na sua cabeça, tá? Como se fosse na sua cabeça, você vai ouvir um chiado, tá? Ou então você vai sentir um zumbido de vez em quando, sensações que você provavelmente já teve, tá? Ou talvez você não percebeu, tá? Mas 100% de pessoas estão sendo vítimas de magia negra, vão ter essas sensações, tá? Estão sendo vítimas, tá? E vão ter, e provavelmente vão ter essa sensação. Os outros 50% de pessoas, tá, vão começar a sentir dores no coração, tá, no peito, tá, ok? Ou dores de cabeça. E 10% de pessoas vão ser bastante incomodados com prática de magia negra nos olhos, tá? E eles praticam magia negra no seu cu, tá, ok? 10% de pessoas que são vítimas de conspiração, tá? Falando assim por alto para você entender, tá? 50% também vão praticar magia negra em um dos seus olhos, tá? Então, se você já sentiu essas práticas de magia negra, eu vou mostrar para você filmes que vão mostrar o que está por trás disso daí, tá? Considerando que eu já falei várias outras coisas em outros vídeos, tá? Em outros vídeos eu já falei várias coisas, tá? Ok? Então vamos lá. Junta todos os filmes um com o outro, tá? E observa as coisas que eu vou falar aqui para você juntar as peças da maneira certa. Então, o primeiro filme que eu quero recomendar para você é o seguinte: Marcado para a Morte. O filme Marcado para a Morte mostra uma quadrilha, tá, de bandidos que são praticantes de magia negra mesmo. Você vai conseguir ver isso no filme, tá? Você vai conseguir ver, tá, que aqueles bandidos que aparecem no filme ali são praticantes de magia negra. Pronto, a primeira situação, tá? Ok? O segundo filme que eu vou falar para você é o seguinte: um filme chamado em inglês de Blown Away. Se escreve Blown Away. Aí você digita aí Jeff Bridges, tá? E aquele ator Tommy Lee Jones, tá? Você vai chegar até esse filme aqui, Blown Away, ok? E o que esse filme mostra? Esse filme mostra um ponto de música alto, tá? Um ponto de satanismo e espionagem com música alto. Jorge, por que esses bandidos colocam música alta? Bastante interessante eu responder para você. Uma das razões por que esses bandidos, está de ponto de satanismo e espionagem colocam música alta, tá? É por pelo menos duas razões. A primeira, pelo menos três. A primeira é que eles estão dando sinais. Eles estão dando sinais para os vizinhos do crime organizado, tá? Para os outros vizinhos do crime organizado e os outros bandidos do crime organizado. Eles estão dando sinais através dessas músicas, tá? A outra situação é que eles estão dando sinais para ofender a pessoa que eles estão espionando. Eles estão espionando uma pessoa, então eles colocam música alta como uma ofensa ou ameaça à pessoa que eles estão espionando e praticando magia negra. E a outra situação é porque eles são extremamente ridículos, tá? Ok? Aí você está pensando que eu estou falando ironicamente, né? Já entendi, eles são ridículos. Não é. Esses indivíduos eles têm o costume de fazer coisas assim. Esses indivíduos, tá, eles são extremamente ridículos, tá? Os satânicos que praticam magia negra e espionagem são indivíduos extremamente ridículos. É difícil para eu explicar aqui, que levaria tempo, tá?
Mas você imagine pessoas que ficam dando sinais assim de que são ridículos mesmo, de que é como se eles estivessem com uma rola cravada no cu deles e quisessem mostrar para todo mundo. Uma coisa assim. Imagine um indivíduo estar com uma rola cravada no cu dele e falar que eu quero mostrar para todo mundo, cara. É isso daí, tá? Esses indivíduos que praticam magia negra e espionam vocês são assim, tá? Ok? Quando um bandido desses cria um fake na internet, está espionando e praticando magia negra, ele fica postando um monte de merdas na internet, tá? Consegue entender? A mesma coisa quando está num ponto de música alta, eles ficam colocando música alta toda hora, tá? Ok? Mas é isso mesmo, tá? É costume de satânicos, tá? São ridículos mesmo, tá? Ok? Então o filme Blown Away, você vai ver a situação, aquele cara que está ali no filme, tá? Ele está praticando espionagem, tá? Ele está praticando magia negra e ele está praticando conspiração. E ele está colocando música alta, tá? Ok? Aí eu já expliquei para você que o filme vai expor como se fosse um terrorista disperso, uma conspiração e tal, mas aquele bandido é financiado para fazer aquilo ali. Ele estava fazendo espionagem, magia negra e conspiração. Junta essa peça, pronto. O outro filme é o filme The Crow, tá? Pronto. O filme The Crow não preciso nem falar, tá? Se você assistir com atenção do começo até o final, você vai ver tudo isso daí. Você vai ver a espionagem, você não vai ver a questão da espionagem, mas você vai ver todo um esquema criminoso funcionando num bairro, tá? Ok? E o espólio, tá? Para não perder tempo, que eu já falei no outro filme, por exemplo, a casa de penhor simboliza o quê? Computadores sendo espoliados, tá? Roubar alguma coisa de alguém e revender isso daí, tá? Ok? Isso daí teria que explicar, mas se assistir com atenção, você vai ver a prática de magia negra, tá? Ok? Como eu falei para você, já cansei de falar, consegue entender? Já cansei de falar o significado das alegorias, tá? Aqui a gente está falando só da prática de magia negra, tá? E aí você vai ver, por exemplo, essa prática de magia negra que praticaram no meu olho aqui. O Cagalhão disse assim, isso daí tá mal explicado, vou explicar para você. Aquele indivíduo do filme, eles comiam carne de gente, ok? Para praticar magia negra no olho dos outros, tá? E o simbolismo de olhos no filme aparece muitas vezes, tá? Então, a palavra, o simbolismo dos olhos é citado muitas vezes em muitas situações, tá? Ok? Então o filme The Crow, tá? Ele deixa bem descarado mesmo a questão da prática de magia negra, tá? Ok? Então pronto, outro filme. O outro filme se chama Copland, você vai juntar com esse daí. Aí você vai dizer assim, poxa Jorge, estranho, né? Você falou de filmes que tem bandidos nos bairros praticando magia negra, espionagem e conspiração. Mas esse Copland seriam policiais, é isso daí mesmo. Eu ia falar no começo do vídeo, mas eu deixei para falar agora, presta atenção. Polícia, bandido. As duas coisas estão nesse esquema, tá? Eu ia falar no começo do vídeo. Mas como ia chegar nessa parte em que você iria questionar isso daí, eu deixei para falar agora. Bandidos, tá? Ok? E polícia. O que polícia está envolvido nesse esquema? Sim. Direita e esquerda. Por isso que quando você pensar no seu bairro sendo controlado por bandidos, esses bandidos são de direita e são de esquerda. Ok? Você entendeu? Ok? Então o filme Copland vai mostrar uma quadrilha, tá, de militares, de direita, tá, controlando o bairro do mesmo jeito. É como se todas essas quadrilhas que aparecem aqui, que estão fazendo espionagem, magia negra e conspiração, eles estão juntos, tá? Ok? Consegue entender? Ok, vamos lá. O outro filme é Minority Report. Jorge, onde é que está a questão da magia negra no Minority Report? O simbolismo é o seguinte, não tem a cena em que aparecem os scanners, aquela máquina que adivinhava o pensamento das pessoas, tinha os scanners. Esses scanners aí, eles simbolizam pessoas que praticam magia negra, você consegue entender? Simboliza pessoas que têm o poder de praticar magia negra nos outros. O filme não vai mostrar dessa forma, por quê? O filme vai mostrar somente que eles tinham o poder de adivinhar os pensamentos das pessoas, tá? E eles faziam com que aquela máquina fizesse previsões. Mas o simbolismo daquilo ali é exatamente o que eu estou falando, tá? É o simbolismo desses satanistas que têm o poder de praticar magia negra no seu olho, tá? Encostar um furingo no seu olho, tá? E eles fazem a espionagem.
ok? Como eu expliquei para você, tá? Que quando você fala a verdade, o nome de dizer que uma pessoa que está falando verdade é um mentiroso, e que o satânico que está acobertando o esquema, esse está falando a verdade, é o esquema Roberto Cabrini. É o esquema, vou até chamar de esquema Roberto Cabrini, Beatriz Barbosa. A gente vai aperfeiçoar aqui a denúncia, tá? O nome disso é o esquema Beatriz Barbosa Roberto Cabrini. É um esquema onde, quando você é vitimado com prática de magia negra e espionagem, e você delata isso daí, e você fala a verdade, somente a verdade, os satânicos, os grupos satânicos que praticam espionagem, magia negra e conspiração para eles, são acobertados dizendo que você é um psicopata, tá? Você pode me cobrar isso daí, tá? Ok? O nome disso é o esquema Roberto Cabrini e Beatriz Barbosa, tá? Ok? Como eu falei para você ousadamente, tá? Que por trás dessa mulher Beatriz Barbosa tem um esquema satânico de espionagem, tá? Ok? Preste atenção, porque ela é psiquiatra ainda por cima, tá? Ok? Psiquiatria, já falei várias vezes, tá? Que é coberto isso daí. Preste atenção. Então, os scanners na história simbolizam pessoas que praticam magia negra, tá? E espionagem. Praticam magia negra, têm o poder de praticar magia negra em cima dos outros, tá? E praticam espionagem. Então, são os scanners. Essa aqui é a alegoria, tá? Ok? Eu até já fiz um filme falando sobre, um vídeo falando sobre esse filme. Vamos lá, junta a peça. Então essa é a peça que você tem que entender. A questão da magia negra, o simbolismo é esse. E o interessante é que os scanners estão fazendo previsões para uma máquina do governo. Qual seria o simbolismo disso daí? São criminosos, tá? Bandidos mesmo, criminosos, contraventores, tá? Que estão fazendo espionagem e magia negra, tá? Como se fosse segurança no seu bairro, financiado, tá? Por grupos, tá? Que supostamente estariam dando segurança para você, tá? Vamos lá. O outro filme, A Assassina, tá? Aí eu já expliquei o que tem de magia negra nesse filme aí. Aquele personagem que aparece na história chamado de O Faxineiro, tá? Considerando que todas aquelas mulheres que aparecem no filme ali são tudo, praticam espionagem, magia negra e conspiração, aquelas mulheres ali. E elas eram criminosas, tá? Recrutadas para trabalhar para a polícia. Consegue entender? Eram criminosas mesmo, mas elas foram treinadas para trabalhar para a polícia. Para quê? Para praticar espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? E aí o que acontece? O tal do faxineiro ali, o cara que é o faxineiro, está incorporado por demônios. Ele simboliza, tá? Aquele cara ali, tá? Eu estou revelando para você que aquele cara ali, ele tem o poder de praticar magia negra em cima dos outros, tá? Fazer você sentir o seu olho, tá? Arder, tá? Dentre outras práticas de magia negra, tá? E espionagem, tá? Esse é o simbolismo que eu estou colocando as peças para você juntar aqui, ó. Tá? Então o filme Assassina vai revelar isso daí, tá? Dessa forma. Um outro filme que eu vou falar para você a respeito disso, interessante, é o seguinte: tem um filme que é uma história nojenta mesmo, tá? Mas é um quadrinho chamado Watchmen, tá? É como se fosse uma história de super-heróis, tá? Com uma história extremamente nojenta, tá? Ok? Mas aquilo ali tem um fundo de verdade muito grande. E onde está a prática de magia negra nessa história aí? Está em duas situações, tá? A primeira situação é que aquele personagem do chapéu, aquele personagem que tem um chapéu, que é como se fosse um investigador, ele descobre um cara que torturava pessoas, tá? Em rituais de magia negra, tá? Sim. Ele faz a primeira investigação, ele conta a história da primeira investigação que ele fez, tá? E aquele indivíduo ali era um praticante de magia negra. E eles estavam tentando proteger uma cidade, tá? Completamente assolada por criminosos, tá? Ok? Mas essa história, teria que explicar para você entender, tá? Que essa história aí é uma história maldita mesmo, tá? Ok? Então a primeira situação que vai revelar a questão de magia negra ali era que essa situação aí, tá? O cara que era o investigador, aquela situação que acontece ali é situação de magia negra. A outra situação é o seguinte: aquele personagem que aparece como se fosse assim um homem todo azul, tá?
com superpoderes, tá? É exatamente isso que eu falei, tá? Aqueles crimes que eram cometidos ali era tudo magia negra, tá? Ok? Outra coisa que você vai ver nessa história do Watchmen é o seguinte, é a questão da peidofilia sendo citado várias vezes, não é? Eu já falei para você, o esquema da peidofilia é para cobertar um esquema, tá? Que é o esquema do Roberto Cabrini e da Beatriz Barbosa, tá? Que é um esquema de praticar magia, financiar satânicos, tá? Para praticar magia negra em cima de pessoas, espionar pessoas e fingir que estão dando proteção. Aí eles inventam a questão da peidofilia, para eles acobertarem esses crimes e eles criarem uma rede de assassinatos que caia sempre em cima de homens, tá? Ok? Já falei para você, tá? Quem pratica esses crimes, tá? De assassinatos e tortura de crianças, tá? São esses criminosos que estão por trás da Beatriz Barbosa, tá? E do Roberto Cabrini, tá? Ok? Significa que o objetivo deles é inverter essa ordem de assassinatos, tá? De crianças para homens. E então eles fingem que eles estão fingindo que são protetores de crianças. E então eles incriminam homens com a questão da peidofilia, com a questão da manjação de piroca, e eles criam uma rede de assassinatos, uma outra rede de assassinatos. Já falei para você, tá? Ok? São esses bandidos que praticam magia negra no seu olho, que torturam pessoas, tá? Seja homem, criança, mulher, seja o que for, tá? Ok? Então, quando você, já falei várias vezes, tá? Quando você vê um indivíduo falando da questão da peidofilia no seu bairro, você pode delatar que esse indivíduo é um satânico, tá? Ok? Ele é um sanguinário, tá? Caçando homens, tá? Para incriminar e então ele matar com a questão da peidofilia, tá? Ok? Pode delatar, tá? A questão da peidofilia é um esquema de assassinato de homens, tá? Ok? Só quem tem delatado sou eu, pode delatar. Então, a outra situação, qual seria a outra situação do filme do Watchmen, que tem magia negra? Aquele personagem que aparece vestido de... todo pintado de azul, tá? Aquele personagem azul, ele tinha o poder, tá? De, com o poder da mente, fazer determinadas pessoas morrerem. Pessoas pegavam câncer, ele apenas mentalizava assim e a pessoa morria de câncer. É isso daí, tem a ver com as práticas de magia negra, tá? E a outra situação também que eu poderia citar é que tem aquele personagem que é aquele cara que usa um umbral assim, um homem assim de cabelo loiro assim, que é como se fosse o cara mais rico da história assim. Ele ia matando várias pessoas, ele era um traidor que ia executando várias pessoas como se fosse para o bem. Era como se fosse para o bem, ele ia matando várias pessoas para acobertar um plano que ele tinha de salvar o mundo. Ele ia executando os amigos dele mesmo assim. É isso daí, esses bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alta que fazem isso. Eles tanto matam pessoas como praticam magia negra, fazem conspirações e intrigas. Por isso que eu falei, a questão da peidofilia é bastante citado nessa história aí, tá? Ok? Presta atenção, vamos lá. O filme do Inferno, tá? O que seria a magia negra nesse filme? Aquele cara que fazia aquelas execuções ali praticava magia negra. Em outras palavras, ele tinha poderes, tá, de praticar magia negra em cima das pessoas. Isso não é mostrado no filme, tá? Absolutamente, tá? Não é mostrado que aquele cara tinha poder de praticar magia negra em cima dos outros. Mas aquele cara tinha o poder de praticar magia negra em cima dos outros. E uma das coisas que acontece na história é que quando a garota delata o criminoso que estava matando as pessoas ali, tá? Ela é incriminada com a questão da psiquiatria. Ok? Essa personagem da história caiu no esquema Roberto Cabrini e no esquema Beatriz Barbosa. Veja esse filme que você vai entender isso daí, tá? Isso daí é o esquema Roberto Cabrini e Beatriz Barbosa, tá? Ok? Agora, outro filme, Refém do Silêncio, vai mostrar a mesma coisa, tá? A garota é uma testemunha de um crime, tá? E ela é incriminada e dopada com drogas atormentadoras. E aí um tal de um psiquiatra vai ver o que aconteceu com ela. Quando ele olha o braço dela todo furado de injeções, tá? Ele fala assim, se você levou essas injeções aí, é porque alguma coisa aconteceu, você fez alguma coisa de muito ruim. Aí pronto, ele falou isso.
Quando ele começa a investigar mesmo, conversar com a garota, e a garota começa a revelar alguns segredos para ele começa a receber várias ameaças. Quem começa a ser ameaçado é ele, porque a garota estava sendo incriminada com psiquiatria, tá? Para cobertar algum crime, tá? Ok? Outra coisa que eu quero falar para você é que a atriz desse filme, tá? Ela morreu, tá? Ela morreu misteriosamente, tá? Ou foi execução, ou mataram ela, assassinato, ou foi prática de magia negra, tá? Ok? Mas eu acredito que ela foi assassinada, tá? Ok? Eu já falei para você que se por acaso uma pessoa morrer por prática de magia negra, seja a última questão que você levante. Eu já falei isso várias vezes, tá? Ok? Deixa de ser burro, tá? Você às vezes vê indivíduos que estão pagando de revolucionários, de estar do lado do bem, mas esses daí são os completos imbecis, tá? Ok? Eu já falei para você, ó, quando falarem para você que uma pessoa se matou, ou que uma pessoa morreu com prática de magia negra, ou que morreu de overdose, tá? Você pense que foi a última coisa, coloca no final da fila, tá? Você pense primeiramente que essa pessoa foi assassinada, tá? Primeira coisa, ok? Tá? Foi assassinato, foi uma trama de assassinato, foi uma conspiração, ok? Tá? Uma coisa que bandidos, tá, de ponto de música alto fazem muito, tá, incriminar pessoas de uso de drogas, tá, ok? Quem usa drogas está sempre, quem usa drogas e pratica contravenções com espionagem, magia negra e conspiração, está sempre incriminando e caluniando pessoas de usarem drogas também, tá, ok? E o outro filme é Sob o Domínio do Mal, tá, ok? O que você vai ver de magia negra nesse filme? Vai ficar claro isso para você, tá? Aquele filme, ele é todo alegórico, tá? Como se o cara tivesse um chip, tá? É como se ele tivesse um chip que captava vibrações dele, mas aquilo ali é tudo alegórico, tá? Significa o seguinte, aquele zumbido que ele sente no ouvido, entendeu? E aquele celular que passava aquele zumbido para ele, aquilo ali é tudo simbolismo, tá? Da prática de magia negra, tá? Ok? Só que no caso ali, aqueles caras, é como se eles fossem possessos por demônios. Eles ficavam incorporados em transe, tá? E eles cometiam execuções. Por quê? Porque isso daí também existe, tá? Mas o ponto que eu quero colocar para você é da existência de magia negra, e qualquer pessoa que pratica magia negra tem o poder de incomodar você com magia negra, tá? Tem o poder de praticar magia negra em cima de você, incomodar você, tá? Fazer mal para você, tá? Com poderes de demônios, tá? Então, se você já foi vítima de magia negra, tá? Você veja esses filmes para você se inteirar disso daí. Eu dei os conselhos para você poder juntar as peças, tá? Agora junta todos esses filmes numa coisa só. É uma coisa só, é um esquema só, tá? Como eu já falei aqui. E todos eles mostram isso daí. Mostram isso daí para você. Mas você tem que capturar pelo conselho que eu passei. Todos eles mostram descaradamente essa situação. Só que você tem que ser bastante atento, tá? Para pegar as peças dentro do filme, tá? Ok? Ok? Você entendeu ainda a questão do esquema da peidofilia, que eu já desmascarei, tá? Já desmantelei esse esquema, tá? Ok? Vou até passar o último raciocínio para você, ó. Presta atenção, para você entender, tá? Traça uma linha. De um lado tem um indivíduo falando da questão da peidofilia. Presta atenção, o indivíduo ele diz assim, ó: eu sou protetor de criança, cara. Eu sou protetor de mulher e de criança. Ok, tá bom. Do outro lado tem uma pessoa que está sendo... Estão dizendo que esse indivíduo é da questão da peidofilia. Pronto. Preste atenção para você entender. Esse indivíduo, tá, que está falando da peidofilia, ele é satânico, tá? Primeiro, ele pratica satanismo, tá? Eu não sou satânico não, cara. Tem vários satânicos com ele. Esse indivíduo é um satânico, anda com satânicos, tá? E pratica satanismo. E ele pratica espionagem, não é verdade? Pratica espionagem no bairro. Sim, ele tortura homens, mulheres e crianças. Ele tortura as três coisas, é ele que tortura. E a pessoa que ele disse que... tortura, que torturou crianças, ou a questão da peidofilia? Essa pessoa não deve nada para ninguém, ok? Se automaticamente essa pessoa torturasse criança, estaria junto com ele torturando, ok? E estaria inclusive falando sobre a questão da peidofilia para poder torturar um homem no lugar de uma criança, que seria melhor para ele, para poder estar engajado no esquema. Falou da peidofilia, pratica espionagem, ele também pratica satanismo, tortura homem, mulher e criança. E eu sou protetor de mulher e de criança, cara. E ó, pode delatar um nó satanista que tortura pessoas, ok?
tá? E quando o indivíduo não tortura, ele é macumbeiro. Ele é macumbeiro, está praticando magia negra em alguém, está praticando espionagem de conspiração, está ganhando dinheiro para destruir uma pessoa com calúnia, etc. Pronto, eu tracei ali, ó, de um lado uma pessoa está sendo incriminada com a questão da peidofilia, e do outro o indivíduo está falando da peidofilia. Você pratica espionagem? Não pratica. Então por que você está sempre falando desse negócio da peidofilia? É porque tem um indivíduo aqui fazendo a questão da peidofilia. E ó, pessoal, satanista, tortura pessoas em rituais de magia negra e incrimina os outros para torturar. Ok? Ok? Você já entendeu, tá? E outra coisa que eu quero falar para você, como eu já falei para você, eu não mostrei aqui para você que a polícia é envolvida com isso daqui. Eu cansei de falar, tá? No filme The Crow, o policial civil fica nervosinho. O que acontece? Entrega o caso para a polícia civil. Entregou na mão do crime organizado, rapaz. Aqui, a polícia civil pratica isso daqui. Se a polícia civil pegar uma pessoa que foi incriminada pelos vizinhos do crime organizado, eles vão torturar essa pessoa porque é o esquema deles, rapaz. A polícia civil está caçando pirocas, tá? Para torturar, prender e incriminar com a questão da peidofilia, tá? Ok? A questão da peidofilia, tá? É crime organizado da polícia civil, da polícia militar, tá? E dos bandidos do crime organizado do seu bairro, tá? Ok? Tanto os bandidos manjadores de piroca da direita quanto os manjadores de piroca da esquerda, tá? Ok? Você entendeu? Ok? Então isso daí é a questão da peidofilia, tá? Ok? Canse de tocar punheta, tá? Vendo e se aproximar, tá? Se aproximar, cantar, gostar, namorar, fuder, só com garota mais nova, ok?